Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte 06, dia 12 de maio de 2025. Às vezes, há uma certa relação entre o pecado e o castigo. A mão de Jeroboão murchando, a barriga da adúltera inchando e sua coxa apodrecendo. Companheiros do pecado transformando pragas e causas de aflição uns aos outros. A indulgência de Eli para com seus filhos foi punida com a morte deles. Finalmente, às vezes há uma contrariedade direta entre o pecado e o castigo. Assim, Deus ameaçou os israelitas: por que não servistes ao Senhor vosso Deus com alegria e com alegria de coração, pela abundância de todas as coisas? Por isso servireis aos vossos inimigos, que o Senhor enviará contra vós, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e porão um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que te destrua. Adão seria como Deus, e ele se tornou como uma besta que perece. Davi, orgulhoso do número de seu povo, e punido com a perda de 70.000 deles. Os judeus crucificam Cristo para preservar sua nação, e isso a arruína inteiramente. Existe um Deus? O tolo diz em seu coração e por sua prática: não há nenhum. Mas Deus é conhecido pelos julgamentos que executa. Quando vemos em nós mesmos ou nos outros o pecado, descobrindo assim o pecador, devemos ser confirmados na fé desse artigo fundamental de toda a religião, e opõe-se a essas tentações ao ateísmo que o coração corrupto suscita dos pecadores que prosperam por tanto tempo em um curso pecaminoso. 2. Há uma providência. Que Deus não é um espectador ocioso, mas um observador cuidadoso dos assuntos humanos. Seus olhos estão sobre nós o tempo todo, tanto na escuridão quanto na luz. E os pecados secretos estão tão expostos a Ele quanto aqueles cometidos na face do sol. Nada pode ser escondido de sua vista, mas tudo está aberto e manifesto para Ele. Ele olha como testemunha e como juiz, e no devido tempo descobre seu ódio por ela. Por fim, Ele é um Deus justo, que por fim se mostrará terrível para pecadores impenitentes. Ele chamará os pecadores no devido tempo para uma conta, e embora poupe por muito tempo, não poupará sempre. O pecador pensa que, porque Deus o suporta por muito tempo, portanto ele é tal como ele mesmo, que não há maldade no pecado como se pretende, e porque a sentença contra uma má ação não é executada rapidamente. Portanto, o coração do pecador é colocado nele para fazer o mal, mas Deus fará a confusão dos pecadores em misericórdia ou em ira. 4. Vou agora confirmar a doutrina. Aqui considere. 1. Que nenhum homem ou mulher pode pecar sem testemunhas. Isso já foi ilustrado sob o terceiro título. 2. Considere que Deus pode falar com que o pecado descubra o pecador. Como então o pecador pode escapar? Muitas vezes os crimes atrozes escapam entre os homens, porque os que querem não podem descobri-los e os que podem não o farão. Mas não há nem pode, nem não vai com Deus neste caso. Deus pode fazer isso, pois Ele tem tudo o que é necessário para qualificá-lo para descobrir os culpados.
ele está a par da maldade mais secreta, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja que descoberta de maldade secreta o Senhor faz ao profeta. Ezequiel 8:12. Deus vê o que está entre nós, sobre nós ou feito por nós, por mais oculto que seja. E com Deus, os artifícios mais sutis para ocultar o pecado não são melhores do que os tolos são das crianças pobres para virar as costas e cobrir os próprios olhos para se esconder. As capas mais grossas que podem ser feitas para o pecado são tão finas que não impedem a visão ampla do olho onisciente. Mais uma vez, ele nunca esquece. Não, ele não pode esquecer, por causa da perfeição de sua natureza. E além disso, ele interpôs um juramento solene no assunto. O Senhor, diz o profeta Amós, jurou pela excelência de Jacó: certamente nunca esquecerei nenhuma de suas obras. Pode demorar muito para que um processo seja levantado perante o Senhor. Quando é chamado, pode demorar pelo longo sofrimento do juiz, mas nunca sai dos registros, porque a iniquidade de Efraim está ligada, seu pecado está escondido. O Senhor nunca se esquece da iniquidade não perdoada. Deus também tem todo o poder para romper toda a oposição que o pecador pode estar ou pode colocar no caminho de seus pecados e encontrá-lo, pois ele é onisciente e onipotente. Ele pode enganar o pecador mais sutil. Ele toma os sábios em sua própria astúcia, e o conselho dos perversos é levado adiante. O Criador, mais astuto que ele pode contrariar o trabalho. Ele decepciona os artifícios dos astutos para que suas mãos não possam realizar seu empreendimento. E o pecador mais poderoso e teimoso ele pode quebrar. Ele é sábio de coração e poderoso em força, que se endureceu contra ele e prosperou. Nenhum conselho pode valer contra o Senhor, e pela força ninguém prevalecerá. Os adversários do Senhor serão despedaçados. 2. Deus fará isso. Pois ele o disse. Tua verdade está comprometida com isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse isso solenemente sobre um protesto no texto, de modo que ou a verdade de Deus deve falhar, ou o pecado do pecador o descobrirá. Porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. E o que pode esconder o que a verdade de Deus está empenhada em trazer à luz. Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.